Você já ouviu alguém dizer que não pode sair de um jogo slot quando ele tá quente? Ou que jogar no automático reduz as suas chances de ganhar? Pois é, esses só são alguns dos vários mitos que circulam por aí sobre esses jogos. Mas será que tem alguma verdade nisso? Hoje eu vou te explicar como funcionam os jogos de slot e por que a aleatoriedade é a regra do jogo. Muita gente ainda acredita em lendas sobre o jogo do tigrinho, acreditando que tem um jeito de enganar o sistema ou que as casas manipulam os jogos. Mas a verdade é que tudo nos jogos de slot se baseia apenas em um princípio: aleatoriedade. Os resultados são sempre imprevisíveis, sem nenhuma influência externa. Aqui vai 3 exemplos para te provar que as bets não manipulam os jogos, pelo menos se você estiver jogando em uma casa confiável e licenciada. Primeiro motivo: eles não precisam fazer isso. Eles já têm vantagem devido à matemática do jogo e à margem da casa. Inclusive, eu já falei sobre isso no vídeo passado e vou estar deixando o card aqui em cima para você assistir e entender melhor. Segundo motivo: eles não querem fazer isso. Se um cassino manipulasse os resultados, até poderia aumentar os seus ganhos momentaneamente, mas isso criaria vulnerabilidades exploráveis para jogadores experientes. Além disso, enganar os clientes resultaria na perda de licença e de reputação, algo irreversível. Como as casas já garantem um lucro na vantagem estatística dos jogos, eles não precisam fazer isso. Terceiro motivo: as bets não podem fazer isso. Pelo menos as boas bets que operam com licenças respeitáveis não podem. Isso ocorre porque os jogos são desenvolvidos por provedores independentes e as casas não têm controle sobre o resultado. A única exceção são sites desonestos, que utilizam jogos falsificados para enganar os jogadores. Por isso, recomendamos sempre verificar as avaliações e escolher cassinos confiáveis. Vale mencionar que alguns provedores oferecem versões diferentes do mesmo jogo de slot, com diferentes RTP. Isso permite que as casas possam escolher entre as versões que melhor os beneficiem, podendo reduzir o RTP abaixo de 85%, semelhante aos de cassino físico. Embora a aleatoriedade desses jogos permaneça intacta, a vantagem da casa fica muito maior. Por isso, é essencial que as casas divulguem publicamente o RTP dos seus jogos, permitindo que os jogadores tomem decisões informadas antes de apostar. Inclusive, se você não sabe o que é RTP, eu falo disso num vídeo passado, e vou estar deixando o card aqui em cima para você conferir. Agora que esclarecemos isso, vamos falar sobre como a aleatoriedade, o princípio essencial das bets, é garantida. Nos caça-níqueis mecânicos antigos, a aleatoriedade era gerada pelo movimento físico dos rolos, que paravam em posições aleatórias. A matemática do jogo era determinada pela disposição dos símbolos no rolo e pela tabela de pagamento. Vou te dar um exemplo simples. Imagina um caça-níqueis com 3 rolos e 10 símbolos em cada um. 9 desses símbolos são espaços em brancos, e um é o número 7. Se os 3 rolos pararem no 7, você ganha R$1.000. Qualquer outra combinação resulta em perda. Como há uma chance de 1 em 10 de um rolo parar no 7, a probabilidade de todos esses 3 rolos se alinharem a esse símbolo é de 1 em 1.000. Se o prêmio fosse R$950, o RTP seria de 95%, e a vantagem da casa seria 5%, algo mais realista. Agora, como isso se traduz para os slots modernos? Nos cassinos online, os rolos não são físicos, eles são programados. Cada símbolo recebe um número de 0 a 9, e a posição onde os rolos param é determinada por um gerador de números aleatórios, o RNG. O RNG gera um número aleatório para cada rodada. Os RNGs mais modernos utilizam fenômenos físicos, como ruídos eletromagnéticos, para gerar um número verdadeiramente aleatório. Nos slots modernos, cada número gerado define uma posição no rolo e o resultado da rodada. Independente do jogo, o único fator que influencia o resultado da rodada é o número gerado pelo RNG. Isso significa que não importa quem jogou antes de você, se usa autoplay, se está ganhando ou perdendo, nada disso altera suas chances de ganhar. Outra razão pela qual as bets não podem manipular o resultado dos slots é que os jogos são operados pelos provedores e não pelos cassinos. O processo funciona mais ou menos assim. O jogador pressiona o botão de girar. O jogo envia um pedido de giro ao servidor do provedor de jogos. O servidor do provedor
calcula a aposta e solicita ao cassino a dedução do valor da conta do jogador. O cassino confirma a transação, o provedor solicita um número aleatório ao RNG, o RNG responde com um número aleatório, o provedor usa esse número para determinar o resultado do jogo, o provedor solicita ao cassino que credite os ganhos do jogador, se houver, o cassino confirma e adiciona o valor à conta do jogador. E por fim, o resultado é exibido na tela do jogador. Ou seja, a casa não interfere no resultado do jogo, pois tudo é processado no servidor do provedor do jogo. Depois de entender tudo isso, os mitos mencionados no início do vídeo perdem sentido. Afinal, não importa se alguém jogou antes de você, se você está ganhando ou perdendo, se usa autoplay ou não, todo o resultado é 100% aleatório. Infelizmente, a matemática também não está do seu lado, pois a vantagem da casa garante o lucro dos cassinos no longo prazo. Eu expliquei mais sobre isso no último vídeo, tô deixando o card aqui em cima, é só você clicar para assistir, tá bom? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. E se for jogar, lembre-se sempre, jogue na responsa.